Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 15. O objeto de conhecimento é construção da textualidade e o detalhamento é construção de contos e crônicas. Esse é o assunto que iremos estudar. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turma. Então, nós temos aqui, num cenário, mostrando para vocês, e nós podemos fazer uma pergunta, a respeito, se você já presenciou ou viveu alguma situação do dia a dia que parecia comum, mas que olhando melhor tinha algo engraçado, estranho ou surpreendente por trás, dessa coisa simples, comum? Pois é, então, nos ambientes de trabalho, na sala de aula, com o professor e o aluno, na sala dos professores, nos escritórios, nos ambientes sociais, sempre haverá alguma situação engraçada, ou estranha. E é claro que às vezes passa despercebido, não é verdade? Mas quando a gente observa os comportamentos humanos, podemos ter muito essa visão, de conseguir pegar, essas situações engraçadas. Então, nós vamos ver agora um texto que tem o título como chatear e encher. Então, temos essas duas palavras importantes aí, a gente saber diferenciar o sentido que essas duas palavras podem proporcionar. É claro que vai depender o quê? Do contexto em que essas duas palavras podem estar. Então, chatear, com certeza você já deve ter ouvido essa palavra. E a palavra encher. É claro que encher não no sentido de encher um recipiente, mas de encher no sentido de a pessoa perder a paciência. Então, o contexto em que essas duas palavras podem estar, elas vão ter um sentido, um significado para aquela situação. Então, acompanhe comigo a leitura deste texto. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim, você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, Valdemar? Aí a pessoa responde, aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por favor. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é o número tal? Mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te enxerga, moço. Já não lhe disse que esse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Aí a pessoa responde, não chateia. Daí, a 10 minutos, ligue de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da secretária e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Pois é. Então, isso é uma crônica, que foi escrita por Paulo Mendes, que é um escritor, um cronista brasileiro, Então, ele escreveu essa crônica. Então, você vai observar que nessa história tem um diálogo, entre dois personagens, um que está trabalhando lá no seu escritório e o outro que fica ligando, para chatear o outro. Antes, realmente, as pessoas tinham um negócio de passar trote, A gente conhecia como trote.
pessoa ligava e ficava fazendo esse tipo de brincadeira, né? Muito bem. Então, a partir da leitura desse texto, né, dessa crônica, nós vamos ter aí as informações implícitas e as informações explícitas, né? As informações explícitas são aquelas que estão escritas no texto, e as implícitas são aquelas que não estão escritas no texto, mas que a partir da leitura você consegue fazer uma interpretação, ou uma dedução, uma inferência a respeito de um determinado tema, assunto. A tipologia textual, né? Que nós vamos ver aí que ele é o que? É uma narração, né? É o tipo textual narrativo. O gênero textual é o que? Uma crônica. E as características do texto, do gênero textual. No caso, a crônica, né? E os elementos estruturais do gênero textual. Muito bem, então, o título do texto, né, da crônica é Chatear e Encher. Então, observe aí, olha. As informações explícitas que estão descritas no texto é o ambiente. Você pode observar, era o quê? Um escritório. E há o quê? A presença de dois personagens que conversam. É claro que o personagem que está no escritório, ele está no horário comercial de trabalho, né? Já as informações implícitas, que são aquelas que não estão escritas no texto, mas que, a partir da leitura do texto, você vai fazer uma interpretação, a gente pode observar o quê? O limite de paciência do personagem que atende o telefone, né? O comportamento social dele, né? Que em um determinado momento ele já fica sem paciência e fala palavras, né? Indizíveis, né? Que nós podemos dizer. E a inconveniência, né, da pessoa que fica ligando para o escritório, né, para encher a paciência da pessoa lá que atende o telefone, não é? Então, isso são o quê? Informações implícitas que estão no texto, mas não de forma escrita, mas sim a partir de uma interpretação que se faz do texto. A tipologia textual, como eu já falei para vocês, ele é narrativo. Por quê? Porque tem dois personagens, esses dois personagens conversam, existe um ambiente ali, né? É uma história, porque é uma crônica, e ele é o gênero textual crônica porque ele conta uma situação simples do dia a dia. Então, a crônica ela tem como característica ter aí uma linguagem simples, né? Uma linguagem objetiva. O texto ele é curto, geralmente tem dois personagens, no máximo dois personagens, três, e o local também ele é reduzido. Como vocês perceberam, a ação aconteceu tudo no escritório, naquela sala, né, comercial. Os elementos estruturais do gênero crônica, nós vamos observar a apresentação, que é o início, a introdução do texto, o desenvolvimento, né, o momento em que o personagem fica atendendo ao telefone e a conclusão quando há o fechamento da história, né? Quando o personagem, o último personagem, né? Ele faz uma conclusão, né? Aliás, o Valdemar, que era justamente quem ficava, que era a pessoa pelo qual a pessoa que ligava ficava perguntando, ele faz a ligação, né, perguntando se alguém havia ligado para ele. Então, essas são as informações sobre a crônica. Então, agora nós vamos ver de uma forma, em forma de vídeo, aliás, fazendo uma descrição de forma mais resumida, né, da crônica que eu acabei de ler para vocês, em forma de vídeo. Aí vocês vão prestar atenção o que ocorre nessa história. Vamos lá. Escritório Silva Associados, boa tarde. Boa tarde. O Valdemar está aí? Aqui não trabalha nem o Valdemar, senhor. Acho que você ligou errado. Escritório Silva Associados, boa tarde. É o mesmo número de antes? Queria falar com o Valdemar. Meu amigo, é o mesmo número, cara. Como eu te falei, aqui não tem nenhum Valdemar.
Então, problemas? Um doido aí procurando um tal de Valdemar. Já ligou 2 vezes. Alô? O Valdemar já chegou? Cara, eu já te falei que aqui não trabalha nenhum Valdemar, cara. Onde é que tu tá querendo chegar com isso? Mas ele disse que trabalhava aí. Bicho, não enche, cara. Já falei que não. O que é agora? Quem fala? É do escritório Silvia Associados. Quem quer saber? Aqui é o Valdemar. Alguém ligou pra mim? Não. Só pode estar de brincadeira. Muito bem, então vocês perceberam aí a chateação, né? Que o rapaz ficou de tanto atender telefone da pessoa que procura o Valdemar? Pois é, uma forma simples, né, da gente contextualizar a crônica do autor, né, do cronista. Muito bem, então, agora a gente vai estudar o que sobre a crônica. Então, a crônica ela é um gênero textual curto, que aborda temas do cotidiano, né, com um olhar diferente, e apresenta uma linguagem simples e grande liberdade literária, né? Então, por ele ser um texto curto, a história geralmente ela é curta, é pequena, né? E ela vai tratar de temas do cotidiano, de coisas simples que acontecem no dia a dia das pessoas. E essa linguagem, né, simples, ela vai trazer uma liberdade literária, por quê? Porque o texto, né, ele vai utilizar palavras simples que são palavras usuais da nossa realidade cotidiana. Então, a crônica, ela é um gênero textual que aborda os temas do cotidiano com um olhar diferenciado. Por quê? Porque, geralmente, os temas do cotidiano, eles passam meio que despercebidos, não é verdade? Mas é claro que aí depende do cronista, porque a crônica ela pode ter vários tipos, né? Então vamos conhecer aí melhor. Vejam bem, as características, ela é um texto curto, ela tem liberdade literária, os temas são temas do nosso cotidiano, uma linguagem simples e também subjetiva, né? Por quê? Porque o autor, o cronista, ele vai estar colocando a ideia e o pensamento dele a respeito de um determinado tema. E os tipos de crônicas, ela pode ser uma crônica descritiva, que vai fazer descrição sobre algo, uma crônica narrativa, quando ela vai contar uma história. Ela pode ser uma crônica lírica, né, quando tem um certo tom poético, uma crônica de comentário, que geralmente pode estar no jornal, né? A crônica humorística, que é aquela que vai gerar humor, e a crônica reflexiva, que é aquela que, de alguma forma, vai fazer o quê? Uma reflexão através de uma crítica, né, que o autor possa querer abordar na história, certo? Então, as características que podem ser identificadas no gênero crônica são o texto curto. Vejam, por exemplo, olha, como é um gênero tradicionalmente publicado em uma coluna de jornal, então ela não pode ser longa, né? Por isso que ela tem que ser um texto curto. A crônica precisa ser um texto pequeno e, se for uma narrativa, precisa ter poucos personagens e cenário. Então, geralmente são o quê? 2 personagens. Um cenário, né, para contar a história inteira. Como vocês observaram, a crônica que nós trouxemos para vocês, ela apareceu apenas no escritório, com 2 personagens, né? Aliás, com 3, né? Que o último apareceu no final da história. Mas aí você consegue perceber que é uma história curta, justamente para que ela possa caber lá na coluna do jornal, né? Outras características também da crônica. Temas do cotidiano, que ela pode ser publicada em jornal, né? A crônica procura desenvolver temas atuais, do dia a dia. Também pode alcançar, por isso, temas universais, ou seja, temas que têm a ver com sentimentos, dramas humanos
né? E no caso, nós, seres humanos, nós temos necessidades, nós temos personalidades, costumes, ações muito parecidas, não é? Então, por isso que pode se tornar tema universal, ou seja, que o que acontece com o ser humano aqui no Brasil é o que pode acontecer com outras pessoas em outros países. Então, vai haver uma exploração maior a respeito dessas ações, dessas coisas que acontecem no dia a dia. E vai tratar também, principalmente, aí de temas atuais, de coisas que acontecem na nossa atualidade. Então, a crônica também ela vai ter o quê? Uma liberdade literária. A crônica é caracterizada por não ter um formato muito rígido, podendo percorrer diferentes caminhos literários, aproximando-se muitas vezes das características de outros gêneros textuais, como o conto ou o artigo de opinião. Então, por ela ter esse texto, por ele ter uma liberdade literária, ele pode entrar com outras características de outros gêneros. Um artigo de opinião, por exemplo, quando o autor coloca a opinião dele no texto. O cronista, no momento de ele construir a história sobre um determinado tema, assunto do cotidiano, ele pode emitir a opinião dele. E também pode ter algumas características do conto. Tem também a subjetividade, que é algo que o cronista, no momento dele escrever, ele vai colocar o ponto de vista dele a respeito daquele tema ou assunto que ele vai escrever sobre, né? Então, apesar de fazer parte de um jornal, a crônica não tem a obrigação de ser objetiva, ou seja, ela não precisa ter precisão nos fatos ou imparcialidade. Porém, o texto pode apresentar opinião, ser escrito em primeira pessoa e ter um lirismo que não é bem-vindo, por exemplo, em uma notícia. A notícia ela vai tratar de fatos que ocorrem na realidade, né? Já a crônica, ela pode até ela vai tratar, aliás, né, de temas do nosso cotidiano, mas não exatamente o que ocorreu de fato, né? E o cronista, ele vai apresentar o que? A opinião dele a respeito do texto. E aí ele pode ter essa liberdade literária de colocar o texto em primeira pessoa, por exemplo, né? E pode ter também um certo lirismo, uma certa poesia no texto, tá? A liberdade na formalidade escrita. Então, a crônica, ela pode ser escrita na norma padrão ou até mesmo pode apresentar linguagem informal em alguns casos, né? Como é um texto para ser lido entre as atividades cotidianas, não deve ser de difícil apreensão, ou seja, de difícil compreensão. Por isso, uma linguagem mais acessível é bem-vinda. Então, as crônicas elas têm, né, essa característica de ter palavras mais simples, que justamente qualquer pessoa que lê aquele texto ela vai entender, ela vai compreender o que aconteceu na história. Certo? Então, essas são as principais características da crônica. Então, como vocês podem ver agora, nós temos um cenário, né? Temos aí uma mesa, né, que dá para pessoas sentar, né, como se fosse um escritório, não é verdade? Então, muito bem. Agora a gente vai estudar sobre uma outra crônica chamada Cafezinho, de Rubem Braga. Então, vamos acompanhar a leitura. Temos aí, olha, leio a reclamação de um repórter irritado, precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão, rapaz, de ficar zangado. Mas, com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase: ele foi tomar café. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavaleiro, eu me retiro.
Naturalmente, o senhor Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Ah, sim. Mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar, ele está? Alguém dará o nosso recado sem endereço. Quando vier o amigo e quando vier o credor, e quando vier o parente, quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo. Ele disse que ia tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão, ele foi tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí. Ah, fujamos assim, sem drama, sem tristeza, fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há uns 5 minutos para tomar um café. Vamos tomar um café. Muito bem. Então, nós tivemos aí uma crônica, né, com o tema O Cafezinho. Né? Ele foi tomar um café. É interessante essa frase, né? Às vezes a gente faz isso mesmo no nosso cotidiano, né? Vou tomar um cafezinho. Então, vamos fazer a análise então dessa crônica. Temos aí a análise da crônica O Cafezinho, situação inicial da história, o fato do cotidiano. Por que é o fato do cotidiano? Porque todos nós tomamos o café, não é verdade? Às vezes toma café pela manhã, depois tomamos café na hora do intervalo, né? O momento que dá vontade de tomar um cafezinho. Então, isso faz parte da nossa cultura, né? Tomar um cafezinho. O narrador comenta uma reclamação real. Né? Um repórter precisava falar com o delegado, mas foi informado que ele havia ido tomar um cafezinho, ou seja, o advogado estava, aliás, o repórter estava precisando falar urgentemente, né, com o delegado sobre uma situação. Mas o delegado havia ido tomar um cafezinho. E como ele estava apressado, né, ele começa a fazer uma crítica. O repórter esperou muito, concluiu que o delegado passou o dia tomando café. Então, observe aí, né, que ele passou a história todinha falando sobre o tomar café. E aí ele ficou esperando por muito tempo, né, e ele perdeu a paciência de alguma forma, né? E aí ele começa a reclamar, dizer, né, vamos tomar café para ficar mais relaxado, ou então para desaparecer, ou então para se refugiar de um problema, né, que a pessoa está passando, não é? E qual seria a ironia e a crítica social que está nesse texto, né? A frase foi tomar um cafezinho é vista com bom humor e ironia. Ou seja, ao mesmo tempo, essa frase ela vai provocar um certo humor e também a ironia. Por quê? Porque ele começa a criticar, né? E, ao mesmo tempo, ele faz algumas reflexões também, né? Então, através dessa frase, ela pode ter um humor, algo de engraçado, né? O escritor, né, o cronista Braga, sugere que ela simboliza uma forma de fuga das obrigações e da vida difícil. Né? Quando você quer fugir de algum problema, de alguma obrigação, de alguma coisa que você tem para resolver, é uma forma de você fugir desse compromisso, né? Dessa realidade, de uma situação difícil da vida, né? Então, vou tomar um cafezinho para ver se ameniza isso que eu estou vivendo, né? Ou isso que eu tenho para resolver, ou dessa obrigação que eu tenho que fazer. Então, observe que ele está fazendo uma crítica social aí, né? Uma ironia também, né? Através da ironia. Já a reflexão filosófica e existencial disfarçada de humor. O cafezinho vira metáfora de escapismo, ou seja, o jeito leve e irônico de se ausentar da dor, das cobranças, do cotidiano, né? Das coisas opressoras que podem estar no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa vida como
como ser humano, como pessoa, né? E o narrador propõe que em momentos difíceis, quando vem o credor, o parente, a tristeza, até a morte, a melhor resposta seja ele foi tomar um cafezinho. Então, observe que aí essa reflexão filosófica e existencial, né, de que nós, como seres humanos, que passamos por momentos difíceis e que o fato de tomar um cafezinho seria algo para aliviar o nosso problema, a nossa dor. E uma parte engraçada que fica aqui do humor é até quando a morte chegar, é melhor dizer ele foi tomar um cafezinho, né? Então, o cronista, né, ele faz muito bem essa parte. Então, para nós concluirmos a análise da crônica, temos aí a questão da subjetividade, né, a questão filosófica. O texto conclui com uma reflexão existencial. A melhor saída para os dilemas da vida pode ser simplesmente não estar ali, né? Na hora da morte, já teremos saído para tomar um café. Foi o que acabei de comentar para vocês. Então, muito bem. Observe que as crônicas, os textos literários, eles têm muito a nos ensinar, né? Os escritores, eles têm uma sensibilidade muito grande para as questões existenciais da nossa vida, né? Então, eles têm, né, essa percepção ao escrever uma crônica, ou um conto, ou um romance, né? Porque eles conseguem perceber os dilemas que o ser humano vive, né? Então, seguindo, nós temos aí, olha, as características da crônica presentes. Nós vamos ter o cotidiano, que se transforma em uma reflexão profunda, o tom coloquial, bem-humorado e subjetivo, uma crítica disfarçada de leveza, né, quando ele usa a frase, né, vou tomar um cafezinho, então dá a ideia de uma leveza e disfarçada, né, mas que há uma crítica nesse texto. Forte presença da ironia e do lirismo. Então, como eu mostrei para vocês, a questão da ironia, quando ele usa determinadas frases, né? E, para nós finalizarmos aqui, né, nós temos a crônica, as suas características e os tipos. Nós podemos observar que a crônica ela é um texto curto, como vocês bem viram, ela tem liberdade literária, ela trata de temas do cotidiano, e ela traz uma linguagem simples, além da subjetividade do cronista, do escritor. Temos alguns tipos de crônica, que é a crônica descritiva, a narrativa, que foi a que nós estudamos, a crônica lírica, a crônica comentário, a crônica humorística e a crônica reflexiva. Observe que numa crônica narrativa, que foi a que nós vimos, ela pode estar contida aí, ó, dois traços importantes, o humor e a reflexão, né? Além da crítica, né, que foi feita na crônica que nós estudamos. Tudo bem, então essa foi a nossa aula sobre a crônica, espero que vocês tenham entendido e até um próximo momento.